agora a gente vai conversar com o Dr. Juarez Furtado, que é médico, pediatra e homeopata e trabalha com a medicina integrativa. Isso. Então vamos começar falando, doutor, o que é a medicina integrativa? Então, a medicina integrativa é um retorno do passado ao novo, trazendo um resgate daquele olhar em que a gente tem que ter para o ser humano de uma maneira completa. O ser humano, nesses últimos anos, dentro da medicina tradicional, a gente foi sectarizando, né? Você tem um especialista num olho, um especialista na orelha e muito pouco um especialista no ser humano em si. A medicina integrativa, ela reintegra justamente esse ser humano. Ela, inclusive, faz relações entre um problema que está lá embaixo, num pé, por exemplo, com um problema que está em cima, em outro órgão. Ou seja, volta a ter uma leitura completa de quem é esse ser humano e que a gente pode ajudar de várias maneiras, de uma maneira mais ampliada. Muito bem. E assim, agora o senhor como pediatra, agora está começando o inverno, começam os problemas com os pequenos, com as doenças de inverno, né? Elas ficam mais sensíveis, mais doentes. Quais são os cuidados que os pais podem ter, principalmente agora nessa época que está começando o inverno? Quais são as principais dicas que o senhor daria? Então, é muito importante os pais entenderem que agora com o inverno, com o frio, e o frio é um elemento que favorece algum tipo de doenças, principalmente as infecciosas causadas pelo vírus. Então as viroses agora respiratórias é as que mais vão, digamos, estar, né, acometendo as crianças. Além de poder despertar também nos pacientes alérgicos problemas alérgicos. Então nós temos as gripes, os resfriados, nós temos as rinites, as bronquites. Então nós temos aí processos que o frio vai favorecer. Os pais têm que estar sempre antenados, ligados, que o calor ele sempre protege. E essas crianças, nesse momento, precisam estar, sim, muito bem agasalhadas. E uma dica bem importante, não é só agasalhada aqui em cima, mas é agasalhado nos membros, nas pernas. Porque hoje, infelizmente, a criançada senta no chão para brincar e o chão já não é aquele taco de madeira que a gente tinha antigamente, é esses pisos gelados. E a gente, esfriando demais as extremidades embaixo, sabe o que vai acontecer? A gente vai chamar uma febre mais rápido. Por que a gente vai chamar uma febre mais rápido? Porque a febre é um mecanismo de defesa, né? Não é só um sinal de alarme, Lu. Quando um vírus, um bicho entra em contato com a gente, o nosso corpo é convidado a esquentar, a lareira está aqui em cima, no hipotálamo. Então, quando eu estou esfriando demais a criança, eu chamo essa febre para aparecer mais rápido. E isso, infelizmente, ainda apavora muitos os pais. Mas eles têm que entender que a febre é amiga, inclusive a gente deve modulá-la e conduzi-la. Sim, e a questão de... Eu vejo muita criança também sem meia. Isso também é um problema, né? Então, a bisavó já dizia, né? Para ter saúde, a gente tem que ter pé quente, cabeça fria. Quando a gente resfria demais as extremidades, esse hipotálamo ele vai precisar aumentar a temperatura desse corpo e aí vai fazer com que, se eu tiver um vírus dentro de mim, aumente mais rápido e crie o estado febril. Sim. Então, andar descalço é só na terra, na grama e na areia, mas dentro de casa não. Então, inverno veio, pantufa, chinelo e meias embaixo. É super importante porque a gente vai evitar um monte de resfriamentos. Como o próprio nome diz, resfriado acontece porque há resfriamento. Quando tem calor, os meus soldados trabalham melhor, a gente já sabe hoje, o que a bisavó no meio do mato há 70 anos, ela já sabia, hoje a ciência sabe. Quando a gente esquenta o nosso corpo, os nossos soldados trabalham mais rápido e os bichos, vírus e bactérias param de se multiplicar dependendo da temperatura. E aí é mais fácil dos nossos soldados macrófagos irem lá e pegarem esses bichos. Olha só. E a questão do banho? Quais são, assim, tem um horário melhor? Porque agora, né, fica brabo dar banho nos pequenininhos, né? Qual é a dica, assim, horário? Então, os bebês e as crianças até 2, 3 anos, que elas não têm um controle térmico, né, da temperatura, o ideal é que a gente dê um banho antes de escurecer, porque é onde começa a resfriar mesmo. Então o ideal é que seja 18, no máximo 19 horas, o ideal é até no meio da tarde. Por quê? Porque daí a gente teria, digamos assim, essa criança não passando por um choque térmico, que esse é um grande problema também. Sim, e também provavelmente já se organizar, né? Botar a roupinha perto, fechar a meia, não deixar a entrada de ar, ligar um aquecedorzinho no banheiro, porque o banheiro é um lugar gelado. Antigamente eu lembro, né? Você lembra também? A mãe botava um pedaço de uma latinha com álcool, né? Latinha de cera para ficar queimando. Hoje você tem tudo elétrico, né? Então facilita bastante, não tem problema de pegar fogo em nada, né? Já tem os aquecedores, né? Isso. E a questão do umidificador de ar, é bom, doutor? Sim, o que acontece?
A gente muitas vezes, por exemplo, agora liga um ar-condicionado. Ligou o ar-condicionado, uma coisa que infelizmente acontece, resseca o ar. Ressecando o ar, a criança vai sentir. Quem tem rinite vai sentir o nariz e quem tem bronquite vai sentir o peito. Então, é sempre importante ou ligar um umidificador ou, para quem, enfim, quiser economizar, sempre uma toalha úmida, molhada, perto da criança. Porque essa toalha meio torcida, né? Ou uma bacia com um pouco de água do lado perto da criança vai fazer com que, ou até embaixo da caminha dela, faz com que evapore e umidifique o ar e ela respire melhor. É uma técnica super simples também, né? Simples e barata, né? Simples e barata, não precisa nem comprar não precisa. Um equipamento, né? Não. E quais, o senhor já falou de vestir bastante, né? Aquecer. Manter quentes. Mas também tem que cuidar se a criança não está suando, né? Então, claro, para não dar um choque. Mas é muito fácil, hoje nós temos os termômetros, então a mamãe pode monitorar isso também, sentindo na testa, né? A testa é o lugar onde está a lareira, onde é o primeiro ponto que vai esquentar, então a gente vai nas extremidades. Se a extremidade está igual à cabeça, ótimo, ela está bem, digamos, temperada. Temperada, E a questão da alimentação, que também, né? No inverno parece que a gente tem mais fome, né? Tem porque eu preciso de... Interessante, quando a gente come, o que a comida dentro de nós ela faz, quando a gente metaboliza ela, vira energia e calor. Então, por isso que a gente come, a gente se esquenta. Então, dá mais fome mesmo no inverno. E é bom, então, sopinhas mesmo, essas coisas que aquecem. Um detalhe bem importante, a criançada hoje, nós, né, infelizmente, vamos hoje num lugar, antigamente era um lugar que era mercadinho, depois virou mercado, depois virou mercadão, supermercado, agora é um atacadão com 1000 prateleiras, pois eu vou lembrar vocês, de comida viva só tem 3 prateleiras, o resto não tem. O resto não é um franque alimento. O que acontece? Quando a gente nutre essa criança com alimentos que não são vivos, frutas, verduras, legumes, coisas que realmente, como diria até a bisavó, eu brinco assim, você quer saber o que deve escolher dentro do supermercado? Lembre que imagine a sua bisavó vindo contigo no supermercado, bisavó. Aquilo que ela não reconhecer como alimento, você não compre, porque aquilo não é um alimento. O que está empacotado, encaixotado, enlatado, não é um alimento vivo. Então a gente tem que descascar mais, né, para poder, digamos, ter nutrientes. Então as mamães têm que lembrar que tem que ter frutas, legumes, verduras, sopas, né? É tão complicado os pequenos aceitarem verduras, então o que a gente faz? E os legumes? A mamãe pode fazer a sopa do sol, a sopa da natureza e aí criar todo um ambiente lúdico, né? As nutricionistas são craques nisso, e ensinar esse ambiente lúdico para que a criança ame comer não só aquilo que está empacotadinho, com glutamato, com um monte de saborizantes. Esses tempos eu entrevistei uma nutricionista sobre as lancheiras dos pequenos. Isso. E ela falava, não tem como fugir da cozinha. Para ter uma lancheira saudável, não tem como. E Lu, o que está acontecendo hoje? Infelizmente a mamãe, como o papai está de calça, indo para a rua trabalhar. O que acontece? Não temos tempo. Pois eu vou dizer para vocês que o melhor trabalho de vocês são os pequenos. Esse é o melhor, digamos, obra que um pai e uma mãe pode ter. E a mamãe, sim, tem que ter um timezinho para ela poder criar os melhores lanches para a criança não ir para uma escola e ter que comprar os empacotadinhos lá. Obrigada, doutor. E agora encerramos mais o Espaço News Litoral Norte. Semana que vem estamos de volta às 19 horas, aqui na telinha da TV Record News. E amanhã quem fica com vocês é Ali Lobo, diretamente de Joinville. Até mais!